Évora, Colégio do Espírito Santo. Belíssimo! O Colégio do Espírito Santo foi fundado em meados do século XVI e é uma das primeiras escolas da Companhia de Jesus em Portugal. 500 anos depois, aqui estamos, numa universidade viva e vibrante, a seguir a Coimbra, a segunda mais antiga do país. Foi o cardeal Dom Henrique, irmão de Dom João III, quem criou e pagou este estabelecimento de ensino. Homem severo, inquisidor-mor do reino durante 40 anos. O cardeal Dom Henrique foi um homem contraditório, um dos grandes mecenas que Portugal conheceu. Mas esta escola foi abruptamente encerrada 200 anos depois da sua fundação e foram necessários mais 200 anos para que voltasse a funcionar como universidade. Nesta história dramática pesou a feroz perseguição que Marquês de Pombal moveu aos jesuítas. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Está a ver, Paula, repare, a pomba que temos em todo lado aqui, o emblema do Espírito Santo, com o versículo de São João, Ile vos docebit omnia, que significa, Ele vos há de ensinar todas as coisas. José Alberto Machado, se o cardeal Dom Henrique, 500 anos depois de ter fundado esta escola, aqui viesse hoje, por milagre, ficaria seguramente radiante. Ficaria, de certo, muito contente por ver que este espaço magnífico, este espaço quinhentista, continua hoje a ser usado com o mesmo intuito para que foi fundado no século XVI. Ao contrário de outras universidades que foram instaladas em conventos adaptados ou em palácios reais, este espaço foi concebido desde o início para este fim. Houve tempos, devido às suas vicissitudes, em que teve outras utilizações, mas hoje voltou a ser aquilo para o qual foi concebido. Um espaço de ensino e que é um dos mais bonitos espaços que temos em Portugal, com uma estrutura do século XVI, com base nestas magníficas colunas toscanas e que depois foi redecorado no século XVIII. Aqui há a intervenção de 2 séculos de uma forma muito marcante. É um espaço que tem as suas próprias ilusões de ótica, uma vez que parece ser um retângulo, mas de facto é um trapézio. Não é? Este claustro é de facto um trapézio. A sala de atos, com a sua magnífica fachada do século XVIII, está de tal maneira que tem de uma banda um conjunto de 6 arcos sobre colunas toscanas e de outra 7
Há imensa gente que estuda aqui durante anos e não se apercebe que não existe esta simetria perfeita. Parece, mas não é simétrico, não é? Exatamente, parece, mas não é. E esta esplêndida fachada, que é do século XVIII, corresponde a um novo período de obras. De facto, o que aqui temos é uma estrutura que corresponde a uma concepção clássica do século XVI, que depois, no século XVIII, período de grande riqueza com a vinda do ouro do Brasil, o rei Dom João V, que tinha também uma particular ligação com esta instituição, como outros príncipes portugueses, pagou do seu bolso a redecoração do colégio. É curioso que esta fachada foi concebida e esculpida por um jesuíta. Nós estamos num espaço jesuíta por excelência. Esta universidade, durante a sua fase histórica, esteve sempre a cargo da Companhia de Jesus e foi um irmão jesuíta, chamado Manuel Rodrigues, que entre 1713 e 18 esculpiu, concebeu e esculpiu esta fachada, que é uma fachada muito simbólica, porque representa, no fundo, de uma forma alegórica, o próprio fundador deste edifício, o cardeal Dom Henrique. As duas figuras que nós temos lá em cima simbolizam o poder real e o poder da Igreja. Daquela banda, o sol, porque o poder real é o mais importante, com o cetro na mão. Deste lado, a lua, com o báculo episcopal, porque o fundador era simultaneamente arcebispo de Évora, foi o primeiro arcebispo de Évora e, nunca ele imaginou, acabou sendo rei de Portugal. É importante sublinhar, José Alberto Machado, às vezes assim de repente podemos não nos lembrar, mas o cardeal Dom Henrique veio a ser o 17º rei de Portugal, o último rei da Casa de Avis, e nunca ele, nem ninguém imaginou que assim seria. Ele sucedeu a Dom Sebastião, ao malogrado Dom Sebastião. É verdade, portanto, ao seu sobrinho neto. Ao seu sobrinho nunca neto. Imaginou, e aqui mesmo bem ao lado, na Igreja do Espírito Santo, que é uma igreja notável, o cardeal mandou construir o seu túmulo, imaginando sempre que haveria de finar-se em Évora e aqui ficar sepultado. A história quis de maneira diferente e acabou por ser sepultado no Mosteiro dos Jerónimos, panteão real final da Casa de Avis. E, ao cimo de tudo, o monograma da Companhia de Jesus, dos jesuítas, marcando que este é um espaço do saber que foi concebido como um dos grandes espaços da Reforma Católica e do saber quinhentista. Esta universidade vem numa fieira de grandes universidades europeias quinhentistas que vão ser testemunhos de uma nova cultura da Igreja Católica renovada a partir do Concílio de Trento. E da vocação especialíssima dos jesuítas para o ensino. Sim, é verdade. Não só com intuitos eclesiásticos, de formar novos religiosos. De facto, esta era uma universidade, sempre foi aberta a todos. A todos. Vamos ver como é que era uma aula no século XVI. Vamos. Tenho muita curiosidade, até porque são espaços bonitíssimos, as salas de aulas. Vamos lá. Está a ver? Eu queria começar por sublinhar que isto não é um museu, isto é uma universidade viva. Portanto, nós temos o privilégio de poder dar as aulas neste ambiente magnífico, mas não é um museu e, por isso, os belíssimos azulejos convivem com quadros e com toda esta aparelhagem, com estas mesas que não serão grande beleza, mas nós hoje já não temos o dinheiro que tinha o senhor rei Dom João V e é um bom sítio para sublinhar que, de facto, todas estas salas do claustro têm azulejos alusivos às matérias que nelas eram lecionadas. Portanto, nós temos aqui a aula da Sagrada Escritura, a aula dos géneros literários, a aula da metafísica, a aula da poesia lírica, e esta é uma sala muito especial porque é a aula da física. Portanto, é uma sala cujos azulejos nos demonstram bem o que era a concepção do ensino da ciência, não só no século XVI, mas até ao século XVIII, a que pertencem os azulejos que aqui vemos. E eu começaria, talvez, por mostrar este painel que aqui temos, que nos mostra uma das primeiras aplicações da ciência à arte da guerra, coisa que tristemente continua a existir, as aplicações militares das ciências. E que nos mostra Arquimedes no cimo daquela torre, captando com um espelho os raios do sol para queimar as naves romanas que cercavam a sua cidade de Siracusa. Portanto, é uma aplicação científica
No fundo, estes painéis serviam de inspiração aos próprios alunos e que vinha na concepção dos jesuítas desde a antiguidade até à maior modernidade. A primeira representação que existe em Portugal da famosa experiência da criação do vácuo, os hemisférios de Magdeburgo, uma experiência feita na Alemanha, no século XVII, por Otto von Guericke, em que as duas parelhas de cavalos não conseguem separar as duas meias esferas dentro das quais se formou o vácuo. Portanto, um painel como este mostra que, de facto, havia já a preocupação de atualização no próprio ensino científico, que é característica, de facto, dos jesuítas. Ao contrário da lenda negra dos jesuítas, e que o Marquês de Pombal muito fomentou também por outro tipo de razões, que seria um ensino arcaico, desatualizado, apenas neoescolástico, aqui temos a prova visual de que isso não era verdade e que depois voltarei a mencionar numa pequenina sala que faço questão aqui de ao lado. ilustrar. É porque são tantas as salas, não é? A concepção espacial era do século XVI e essa estava centrada na cátedra. Esta cátedra é do XVIII, de Madeira do Brasil, mas a estrutura era esta. E o ensino universitário de então era assim, como se quiser lhe posso passar a mostrar. Quer. O José Alberto Machado é professor catedrático, podia dar as aulas daí. Podia, mas já não nos atrevemos a tanto. De vez em quando os alunos, por brincadeira, dizem suba lá à cátedra. Mas não, hoje subo por um motivo muito especial. Cátedra quer dizer cadeira, aqui dentro há um banquinho e as aulas, como respondendo à sua pergunta, Paula, eram dadas pelo professor a partir da cátedra. As aulas eram lidas e, por isso, ainda em Coimbra há a tradição de chamar lentes aos professores universitários. Não havia estas mesas e cadeiras, os alunos sentavam-se à volta daqueles bancos que rodeiam as paredes e, no fundo, escreviam sobre o joelho, tomavam as notas da lição que era lida sobre o professor. Mas não pareça que era apenas uma dicção do professor que os alunos se limitavam a escrever. Havia também disputaciones, como diziam, ou seja, uma discussão muito viva de temas que o professor propunha e que se constituíam, por vezes, grupos de alunos que defendiam cada um ponto de vista e um argumento diferente. A dialética. A dialética, no fundo, que é fundamental no ensino também dos jesuítas. Os jesuítas eram, efetivamente, inovadores em termos de pedagogia e, portanto, não se limitavam às aulas clássicas. Por exemplo, no claustro, que agora acabámos de atravessar, fazia-se muito frequentemente teatro e o teatro era um instrumento pedagógico de transmissão de valores e em que os estudantes eram eles próprios também atores e protagonistas. Portanto, estamos a falar de um ensino realmente vivo. Havia uma circulação do saber que fazia com que vários jesuítas, nomeadamente portugueses e espanhóis, porque estamos numa cultura que é fundamentalmente bilingue e em que há valores semelhantes contra-reformistas nas duas sociedades ibéricas, o que faz com que, frequentemente, havia professores, filósofos, teólogos, quer portugueses, quer espanhóis, que circulavam e cujo percurso os levava de Coimbra para Évora, de Évora para Salamanca, de Alcalá de Henares para Coimbra, variados deles, e portanto passaram por aqui grandes mestres como Luís de Molina, que foi um dos grandes pensadores da filosofia e do direito internacional no fim do século XVI, Manuel Álvares, que foi um grande gramático, cuja gramática teve dezenas de edições e que espalhou o português por toda a parte, Pedro da Fonseca, um dos maiores filósofos da segunda corrente escolástica, que se doutorou aqui e que ensinou aqui. Portanto, uma pléiade de grandes professores que hoje nos podem servir ainda de inspiração, porque eles representavam a vanguarda do saber na época. José Alberto Machado esteve literalmente a falar-nos de cátedra, dizendo que cada uma destas salas
é alusiva ao tema que aqui selecionava. Esta é a sala de quê? Esta é muito especial. E, aliás, hoje mesmo estive a dar aulas aqui de manhã, já não de cátedra, nesta cadeira, muito simplesmente. Esta foi a última sala concebida no colégio para um saber que não existia no início e que só foi introduzido pelos jesuítas no início do século XVIII. Ou seja, foi uma coisa que durou muito pouco tempo, poucas décadas. Aqui estudava-se engenharia militar. Aqui formaram-se os engenheiros militares que depois vieram a construir fortificações ao longo do litoral do Brasil, na Índia, aqui no Alentejo, durante largos anos do século XVIII. E é uma sala extremamente curiosa porque, na tradição de que todas estas salas têm azulejos alusivos, aqui temos mesmo azulejos de balística. Aqui, por exemplo, vemos o cerco de uma cidade, uma concepção do século XVIII, mas a fortificação que aqui temos é uma fortificação em estrela, já moderna, da escola de Vauban, o grande arquiteto militar francês, e podemos ver a ingenuidade do traço da balística, as balas de canhão a voarem parece uma banda desenhada, os canhões a deitar fumo para inspirar os alunos da fortificação militar. Mas o que é extraordinário nesta sala, que é muito pequena, não tem janela, nem tem colunas, ao contrário das outras, porque foi uma adaptação final concebida desde logo para muito poucos alunos, eram muito poucos logo desde o início, e na mesma tradição hoje usámo-la para mestrados também com poucos alunos. Nós vemos aqui a conjunção de duas culturas. Encontramos, por exemplo, estes putti, estes anjinhos barrocos, que são um símbolo da cultura do antigo regime e do barroco, mas que têm instrumentos científicos, telescópios, compassos, esquadros, que representam um outro espírito, o século das luzes, o iluminismo. Aqui está toda a complexidade do século XVIII. Por um lado, o passado, o barroco, o esplendor do antigo regime. Por outro lado, uma parte que se vira já para o futuro, o iluminismo, o século das luzes, e por isso esta graça dos putti com os instrumentos científicos. Inclusivamente ali ao fundo temos uma coisa que até hoje não se alcançou, que é uma personificação da pátria, uma Lusitânia entronizada, protegendo a ciência. Ainda hoje temos razão de queixa. Estamos ainda hoje à espera de encontrar uma Lusitânia que efetivamente proteja a ciência. José Alberto Machado, de onde quer que estejamos neste edifício, a vista é sempre maravilhosa. As vistas, em rigor. É um dos grandes benefícios de Évora. Viver e trabalhar em Évora. É tudo bonito. José Alberto Machado, aqui era o refeitório? Aqui era o refeitório. Na tradição das comunidades religiosas, havia um espaço de refeitório e havia uma leitura que era sempre feita na hora das refeições. E, portanto, muitos alunos que aqui estudaram ouviram várias vezes ler as famosas cartas ânuas, que eram uma espécie de relatórios anuais que os jesuítas mandavam do Brasil, da Ásia, e onde contavam as suas peripécias, as suas histórias de heroísmo, que serviam como motivo edificante para os alunos e que fez com que muitos deles saíssem daqui dos bancos da universidade para se oferecerem como evangelizadores para a Ásia, para a Índia, para o Brasil e para muitos outros pontos. Os novos mundos que se abriam à velha Europa. O perfil dos alunos da Universidade de Évora, durante os 2 séculos em que funcionou, foi muito centrado no centro e no sul do país, portanto, de alguma maneira, formavam-se elites para a administração pública, para a Igreja, para o Estado. Daqui saíram funcionários, administradores, militares, eclesiásticos, bispos. A formação das elites, que era, no fundo, repartida com a Universidade de Coimbra. E viviam aqui? Ou eram internos? Não, viviam à volta deste colégio. Aliás, à volta do edifício ainda se pode ver a marca dos jesuítas, o monograma, noutras casas onde
onde habitavam os estudantes e, de alguma maneira, esta parte da cidade era um verdadeiro complexo do saber. Um campus. Um campus. O cardeal Dom Henrique concebeu 2 colégios, este onde nos encontramos, o Colégio do Espírito Santo, e ao lado o Colégio da Purificação, que hoje é o Seminário Maior, mas que foi concebido na altura para os estudos menores que depois conduziam as pessoas à universidade. E tivemos aqui toda a espécie de alunos, desde santos como São João de Brito, que foi aqui estudante, até depois grandes intelectuais do século XVIII, já de um outro universo, do século das Luzes, como Luís António Verney, que é um dos grandes nomes do iluminismo português, ou o médico da própria Catarina a Grande, o judeu Jacobo de Castro Sarmento, que estudou aqui depois e que depois foi para Paris, passou por Amsterdão e depois para a Rússia, onde fez toda a sua carreira científica também de grande prestígio, já no século XVIII. Estes azulejos são os mais antigos do colégio. Portanto, até agora temos estado a ver azul e branco, azulejos do século XVIII, de tradição holandesa, do azul de Delft, que por sua vez vem da China. Os azulejos Ming são azul e branco. Esses são do século XVIII. E agora andamos para trás no tempo. Estes são do século XVI, chamam-se enxaquetados. Este verde e branco geométrico muito simples marca os mais antigos, a mais antiga decoração azulejar da Universidade. Estes são ainda do século XVI. José Alberto Machado, Évora, no século XVI, era de tal forma esplendorosa que chegou a ponderar-se fazer desta cidade a capital do reino. É uma coisa que a maioria das pessoas não tem presente. Évora foi, de facto, uma cidade com um papel muito especial, sobretudo no tempo da Casa da Viz, e funcionou como uma espécie de capital informal ou como segunda capital. A capital já estava fixa em Lisboa, mas onde o rei se dirigia, os grandes oficiais da coroa dirigiam-se com ele e os príncipes da Casa da Viz passaram quase tanto tempo em Évora quanto em Lisboa. Dom Afonso V, Dom João II, Dom Manuel, muito Dom João III, até Dom Sebastião. Aqui casaram príncipes, aqui morreram príncipes, aqui foi uma verdadeira sede da corte, de tal maneira que atrás da família real, as grandes famílias da aristocracia instalaram-se aqui e no topo da cidade vemos ainda hoje os palácios dos Marialva, dos Vimioso, dos Cadaval, o que mostra a centralidade que Évora tinha. Mas, sobretudo, no século XVI, há 3 elementos que configuram Évora de uma maneira muito especial. Este é um deles, a criação da universidade. A segunda, como sabemos, poucos anos antes, 20 anos antes, 20 e poucos, tinha acabado de fixar-se a outra universidade em Coimbra. Aqui, por ação do cardeal Dom Henrique, a quem a cidade muito deve, vai fundar-se a segunda universidade do país. Esta. Depois, Évora vai ter o duvidoso privilégio de ser uma das poucas sedes no país do Tribunal da Inquisição, do Santo Ofício. Tal como Lisboa e como Coimbra, Évora albergou o Santo Ofício. Ainda hoje lá está o palácio que pertence a uma outra importante fundação, a Fundação Eugênio de Almeida. E a terceira razão é a criação do arcebispado. O reino tinha 2 arcebispados, Braga e Lisboa, e aqui vai surgir o terceiro, Évora, muito ligada justamente à família real. O último bispo de Évora é o infante Dom Afonso, irmão de Dom João III, e quando o infante Dom Afonso... irmão do cardeal Dom Henrique? Quando Dom Afonso morre muito jovem, o irmão a seguir, Dom Henrique, vai ser o primeiro arcebispo. Portanto, um irmão é o último bispo e o irmão a seguir o primeiro arcebispo de Évora, o que mostra a todos os níveis, portanto, a importância da cidade. Ao nível cultural, com a universidade, ao nível jurisdicional e eclesiástico, com a Inquisição e com o arcebispado. Portanto, o tempo de glória de Évora é efetivamente o século XVI. A partir de Alcácer Quibir e com o fim da dinastia da Viz, com a ida de Dom Henrique daqui para Lisboa, sendo o último da dinastia, Évora entrará num declínio e nunca mais teve a centralidade política que teve. Manteve de outra forma um outro tipo de centralidade cultural a que esta universidade também diz respeito. E que já vamos ver, lamentavelmente, foi interrompido durante largo tempo. No século XVIII, já lá vamos. Vamos, aliás, agora percorrer alguns dos corredores, são imensos, do primeiro andar aqui do Colégio do Espírito Santo e visitar alguns aspectos do século XVIII, que o século XVIII introduziram aqui.
E aqui estamos chegando ao centro do mundo. Centro do mundo? Os alunos de outros tempos chamavam este círculo o centro do mundo. Este é o espaço mais barroco da Universidade de Évora. É um espaço também muito simbólico, porque temos desde elementos tradicionais nestes soberbos painéis de azulejos, os 4 elementos, o ar, a água, a terra e o fogo. Barroco porquê? Porque é uma junção e uma alternância de vazios e de cheios, os vazios por onde entra a luz, a colocação das estátuas nos 4 anjos heráldicos com os brasões da Companhia de Jesus, da cidade de Évora, do cardeal fundador e do reino, e por esta própria noção que é a junção de várias artes para conferir o mesmo efeito estético. Aquilo que se chama, no fundo, Gesamtkunstwerk, um palavrão alemão em história da arte, que quer dizer isso mesmo, várias artes que convergem para dar um só efeito visual portentoso. Venha aqui que eu quero mostrar uma coisa. Venha aqui ver uma coisa rara. A biblioteca é linda. Este é o Salão Central da Biblioteca, que é uma memória do que foi a biblioteca no antigo colégio, na Universidade Henriquina. Hoje a nossa biblioteca é muito maior, mas temos muito gosto em guardar a memória e ter aqui o núcleo central da biblioteca. E esta pintura de teto, que é também da primeira metade do século XVIII, cerca de 1708, tem aqui neste medalhão uma coisa muito rara, que é uma representação híbrida em que a mesma figura representa Nossa Senhora sede da sabedoria e ao mesmo tempo a deusa Minerva. O medalhão central tem 2 legendas. A de baixo faz referência a Palas Atena, à deusa Minerva, mas como estamos num edifício em que o saber está profundamente ligado à religião, simultaneamente significa Nossa Senhora Domus Sapientiae, a casa da sabedoria. Esta representação híbrida é bastante rara e também bastante significativa da forma como era encarado o saber na velha Universidade Henriquina. José Alberto Machado, que sala maravilhosa, linda. E que nome tão curioso. Sala dos Atos. O que são os atos? São os atos académicos. Este espaço onde estamos tem esta configuração algo estranha, longitudinal, porque não começou por ser uma sala académica. Originariamente, no começo do colégio, era a capela. Durante poucos anos, foi a capela do Colégio do Espírito Santo, que tinha uma tão grande frequência por parte das pessoas de fora, dos évorenses que queriam vir, que rapidamente os jesuítas perceberam que precisavam de encontrar um espaço maior. E, portanto, ao fim de poucos anos, foi desativada como capela e os jesuítas fizeram aqui ao lado mesmo uma das igrejas mais notáveis do país, a Igreja do Espírito Santo, anterior à própria Igreja-mãe da Companhia, o de Jesus em Roma. E, portanto, este espaço, que começou por ser a capela, foi transformado num espaço de atos solenes, atos académicos, e é exatamente no mesmo sentido que ainda hoje o usamos. Aqui se celebra, por exemplo, o Dia da Universidade, que é o mesmo dia, é festejado no mesmo dia em que o cardeal Dom Henrique lhe abriu as portas, o Dia de Todos os Santos de 1559. Para manter um pouco essa ligação ao passado, ainda hoje, o dia 1º de novembro é o Dia da Universidade, onde aqui temos sempre uma sessão solene, com uma oração de sapiência, e é também o espaço onde, no cotidiano, se processam os atos académicos. Aqui em cima, nesta mesa, sofrem os candidatos que são julgados
pelos professores que se sentam lá atrás. E o senhor professor José Alberto Machado... Sei perfeitamente do que estou a falar. Passou por isso aqui. Passei por isso aqui me doutorei, aqui me agreguei, portanto aqui se fazem doutoramentos e agregações, e depois passei para o outro lado e muitas vezes tenho estado sentado naquele cadeirão a presidir as júris. Aqui esteve o presidente Mitterrand e a rainha Isabel de Inglaterra e a rainha Sofia de Espanha e os reis dos belgas e tantos outros, no fundo numa tradição que já vem também da Universidade do passado. De alguma maneira, no passado, este claustro e esta universidade funcionaram como uma sala de visitas de Évora. O grão-duque de Toscana, Cosme de Médicis, foi recebido aqui com uma grande peça de teatro. Já falámos há pouco do papel que o teatro tinha de tão importante na vida dos jesuítas. Catarina de Bragança, rainha viúva de Inglaterra, aqui foi recebida com outra peça de teatro. Portanto, não fazemos mais, no fundo, do que repetir essa função. Dom Sebastião... Dom Sebastião, era... profundamente ligado aqui, ali está ele. Exatamente. Dom Sebastião era o rei de Portugal quando este colégio foi fundado, quando a universidade foi fundada. Sim, mas tinha 5 anos. Tinha 5 anos e, de facto, o reino era governado pelo seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique. Nunca o cardeal Dom Henrique supôs que viria a ser chamado ao trono por ser o último descendente da Casa da Viz. E, portanto, Dom Sebastião é uma figura também que marca este espaço, esteve várias vezes na universidade. Estes quadros não são da época da fundação, são réplicas do século XVIII, mas aquele do cardeal Dom Henrique tem a particularidade de o representar, tendo na frente a planta arquitetónica deste colégio. Portanto, é o cardeal não como arcebispo, não como regente, não como rei, mas como instituidor da Universidade de Évora, que abriu as suas portas em 1559. Era um homem muito curioso, o cardeal, digo eu. Há qualquer coisa de contraditório num homem que foi um humanista renascentista super bem preparado, foi aluno de Pedro Nunes, para falar na área científica, do grande matemático e, segundo rezam as crónicas, era muito dotado para as ciências exatas, o cardeal Dom Henrique, mas teve, de facto, grandes humanistas como professores. E, simultaneamente, foi o inquisidor-mor do reino durante 40 anos, o homem que montou o aparelho inquisitorial em Portugal. Ele, pessoalmente. De facto, é uma figura que simboliza, de alguma maneira, as grandes contradições de toda uma época. Não só ele, o seu irmão mais velho, Dom João III, sabemos também que tem uma viragem absoluta no seu reinado, que começa sob os auspícios do humanismo e acaba com a busca do Tribunal da Inquisição. Que o rei fez tudo o que pôde, contra a vontade de não sei quantos papas, para conseguir alcançar a Inquisição. É preciso também recordar que a Inquisição funcionava basicamente como um tribunal de Estado, portanto não apenas por motivos religiosos ou de pureza de sangue, mas como um aparelho repressivo de Estado, num tempo que hoje nos parece um pouco estranho, mas onde havia, numa sociedade contra-reformista, uma ligação umbilical entre Estado e Igreja, que a figura do cardeal Dom Henrique simboliza. É de facto uma figura fascinante porque contraditória, era seguramente um homem inteligente porque sabemos que sabia mudar de ideias ou mudar de opinião. E a sua própria visão dos jesuítas demonstra isso mesmo. Ele começou por desconfiar muito da Companhia de Jesus. Quando chegaram aqui ao seu arcebispado, ele mandou-os para o campo, para missões rurais, no fundo, para os pôr à prova. Desconfiava porque a ordem tinha sido fundada por um espanhol e ele simbolizava, ele cardeal, o Partido da Independência Nacional. Portanto, era de alguma maneira o contraponto da sua prima e cunhada, Dona Catarina, que era a chefe do Partido Espanhol, mas ele teve que se render, no fundo, à qualidade intelectual e à devoção genuína dos jesuítas e passou quase do 8 para o 80. Não só lhes escancarou as portas, como criou para eles esta universidade. Ele, no fundo, tal como o seu irmão Dom João III, foram os grandes protetores dos jesuítas na primeira fase da Companhia. Aliás, Santo Inácio de Loyola referia-se a Dom João III como o pai e protetor da Companhia. Portugal foi a primeira província da Companhia de Jesus no mundo e, portanto, sempre houve uma ligação muito particular e muito estreita entre estes últimos príncipes da Casa da Viz e a Companhia de Jesus.
O cardeal é um homem que morre amargurado, que tenta no fim da vida, depois do desastre de Alcácer Quibir, que é para Portugal muito mais do que a morte do rei, é a liquidação das elites, porque uma boa parte da nobreza ou morre ou fica cativa depois de Alcácer Quibir. É imaginar um reino que fica decepado, sem elites. Imagine-se a amargura. Aqui, nesta sala, são do século XVII, por exemplo, esses magníficos azulejos, onde vemos várias cores. Já hoje andamos para trás e para diante nos azulejos, o azul e branco do XVIII, o verde e branco do XVI, aqui estamos no meio do XVII. Puderam recuperar-se os estuques, aquele magnífico medalhão com a pomba do Espírito Santo e o que está por cima com as armas do reino. O que não se pôde, infelizmente, recuperar foi o teto. O teto desta sala, de que não temos nenhuma imagem visual, mas que foi descrito por um jesuíta do fim do século XVII, que escreveu uma obra famosa chamada Évora Ilustrada, que é uma espécie de crónica das glórias de Évora, e o padre Manuel Fialho, este jesuíta, dizia: o teto da sala de atos da universidade era digno de ser o teto do céu. O que é que aconteceu exatamente? O que aconteceu exatamente foi algo de dramático. Exatamente 200 anos depois de se iniciar a universidade, ou seja, em 1759, por razões que sabemos, o Marquês de Pombal, na sua campanha contra os jesuítas, decide expulsá-los e decide expulsá-los à força. Este edifício foi cercado por uma força de cavalaria, não porque os jesuítas oferecessem resistência, que eram pacíficos, mas para impedir que a população viesse defender uma entidade que considerava como sua. Os éborenses tinham uma noção forte da importância que dava à cidade o existir aqui este colégio, o existir aqui a universidade. Portanto, para prevenir desacatos da população, foi com uma força militar que os jesuítas foram arrancados daqui para fora e depois, como de todo o país, expulsos do país, presos primeiro na zona de Lisboa, em São Julião da Barra e em Belém, e depois mandados para o exílio em Itália. E isso abriu, neste edifício, uma época terrível de decadência. O Marquês ainda o entregou a seguir à Ordem Terceira Franciscana, que não tinha capacidade, nem ela, nem os oratorianos que o Marquês tentou que substituíssem os jesuítas, não tinham capacidade para manter a funcionar uma instituição como a universidade. É curioso pensar que a universidade nunca foi encerrada juridicamente, não sei um decreto a dizer extinguimos a Universidade de Évora. Os jesuítas foram expulsos e a universidade caiu por si. Já no século XX, já nos nossos dias, este espaço voltou à sua vocação original. E o professor Veiga Simão, que foi um ministro de vistas largas num regime de vistas curtas e que soube mudar completamente a estrutura do ensino superior, criando em Portugal novas universidades, como a do Minho, como a de Aveiro e como esta, e atrevendo-se a mudar uma coisa que em Portugal leva séculos a mudar. Séculos só com Coimbra. Séculos depois só com Coimbra e Évora. Depois quase 100 anos com Lisboa, Porto e Coimbra, desde a República, 1911. E é preciso chegar ao tempo de Veiga Simão para nós vermos esta expansão da rede de ensino universitário, que significa também, de alguma maneira, a modernização do país. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.